E aí, pessoal, daqui a pouco vamos começar então a live com o Dr. Rodrigo Brito sobre vitaminas e antioxidantes e a sua relação com cirurgia plástica. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando aí já. Daqui a pouquinho estamos começando então já a live, só esperando o Dr. Rodrigo Brito ficar online aí. Tudo bem, Eduarda? Muito bem, o Rodrigo já chegou, tá entrando aí já na live. Ô, Rodrigo, tudo bom, cara? Fala, doutor Ricardo. Tudo E bem, aí? graças a Deus. Tá organizadinho aqui. Tá no consultório ainda? Tô no consultório ainda, cara. Nossa, rapaz. O dia ainda não acabou os trabalhos por aqui. Graças a Rapaz, Deus, hoje trabalhando também bastante. cheguei agora da cirurgia. Que Terminamos bom, que tarde, foi legal. puxado. É, Que legal, agora que essa bom. semana o prefeito, o Greca, reabriu as cirurgias, né? Aham, Então, aham. tá o pessoal correndo atrás, né? Tá Depois que a certo. quarentena proibiu tudo, agora o Pois pessoal quer é, correr cara. atrás do prejuízo. Pois é, que bom, né? Que foi pro amarelo agora, né? Também, né? Acho que já passou, se Deus quiser, já passou aquele pico grande, né? Já dá uma acalmada também aí pros hospitais, para todo mundo, né? Sim, só de ter tido uma queda da mortalidade já é uma grande vantagem, né? Já Aham, dá para aham, acalmar bem isso. bastante a situação. Graças a Deus. Muito bem. E aí, Pessoal que tá doutor? entrando aí, se tiverem perguntas para mandar, pode enviar. Eu já tenho algumas perguntas que eu anotei aqui que mandaram antes pelo direct. E eu vou fazer para o Rodrigo, ele vai contar os segredos todos aí hoje. E a gente soltar o segredinho. É, tem bastante coisa que é legal. Acho que quando você me convidou para fazer essa live, eu fiquei bastante feliz, até porque assim, é um tema que antigamente não se dava tanta importância, né? Na verdade, né? Era só fazer cirurgia ali, realmente fazer a técnica, tudo mais. E que a gente vê que, na verdade, quanto mais a gente conseguir trabalhar no paciente como um todo, ele vai ter uma resposta melhor, né? Acho que isso é o mais importante, né? O Dr. Ricardo aí é especialista, né, em cirurgia plástica aí, trabalha há muitos anos, né? Cirurgia até cabeça, nariz, que faz, né? Que é uma cirurgia extremamente Faz- difícil. é, Fazemos tudo, né, Rodrigo? É isso aí, isso aí. Muito bem. Então, essa questão que você falou realmente é verdade. As pessoas não davam muita importância, né, ô Rodrigo, para as vitaminas e minerais, pelo menos agora, nesses últimos anos, não se falava muito. Teve um boom nos anos 70, anos 80, né? E agora, nos anos. Parece que o pessoal esqueceu. Mas você foi um dos primeiros a me falar da importância da vitamina D na cirurgia. Principalmente no transoperatório, sangrando menos, no pós-operatório para prevenção de estrias, né?
E aí, recentemente, eu estava lendo uma revista científica, um artigo mostrando, comprovando, né, o que você já tinha falado, que você já devia ter lido outro artigo também. Mas um artigo bem Uhum. recente mostrando isso aí, da importância da vitamina D na prevenção de estrias no pós-operatório. E assim, estria é um negócio que quem vai fazer prótese de mama morre de medo, né? Geralmente são pacientes jovens que gostam de praia, usar biquíni. Imagina, ficar cheio de estrias na mama é bem complicado. Então, você já tinha Aham. me falado isso, aí eu lembrei, poxa, vou conversar com o Rodrigo. O cara já tem as manhas todas aí de sobre vitaminas e minerais, antioxidantes. Vamos ver o que a gente consegue descobrir para ter um boom aí, de um boost, né? De melhorar os resultados aí. Aham. Mas me conta aí, Rodrigo, falando da vitamina D, cara, que mais que você tem aí para dizer pro pessoal, explicar um pouquinho Sim. para quem está assistindo? Que é bem interessante, né? A questão da vitamina D, primeiro que ela não é uma vitamina, né? Ela é um hormônio, na verdade, né? E esse hormônio, a gente consegue ele de algumas formas, né? A principal forma é através de exposição solar, né? A exposição solar, ela vai gerar na pele, ativar uma enzima que vai aumentar a produção de vitamina D. Então, é, isso vai fazer com que a vitamina D ela tenha uma ação importante, reduzindo o sistema inflamatório, melhorando a imunidade. Ela vai melhorar também, principalmente na fase ali de manutenção, na fase proliferativa também da cicatrização, aumentando a quantidade de colágeno tipo 1. Né? Então, ela vai associar de várias formas, tá? Porque a vitamina D tem receptor em quase todos os órgãos do corpo. Então, ela vai associar diminuindo chance de infecção, diminuindo, como você falou, chance de sangramento, né? Ficar aquele hematoma, aquele inchaço. Vai diminuir bastante a parte da inflamação também. A gente sabe que inflamação excessiva, né? Vai aumentar a chance de deiscência de do corte, da sutura, né? Então pode abrir, vai ficar uma cicatriz um pouco mais feia, né? Não tão estética. Ela vai acabar auxiliando de várias formas. E um dado bem importante é que a maioria das pessoas tem deficiência, principalmente na nossa região, né, Ricardo? Aqui no sul, né? Sim. Onde o sol acaba sendo mais escasso. Esse ano, um ano atípico, né? Acabou tendo mais dias com sol, mas a maioria dos pacientes tem deficiência, né? Nas Américas, em torno de 55%, 60% das pessoas têm deficiência de vitamina D, né? E isso acontece justamente porque as pessoas usam protetor solar, roupa, né? Acabam usando muita roupa, usa o boné quando vai sair de casa, o que é certo também, né? Para proteger a pele, principalmente do rosto, né? Para evitar rugas aí com o passar dos anos. Mas é importante suplementar, né? Eu falo suplementar por quê? Porque da alimentação a gente não consegue, né? Se a gente tentar buscar a vitamina D só com alimentação, a gente não vai conseguir suprir, tá? E outro dado bem importante, que a vitamina D, né, o hormônio D, ela é um hormônio que ela tem uma tendência a ficar na gordura. Então, pessoas que estão acima do peso, que têm um excesso de gordura, têm uma maior facilidade de ter deficiência, porque ela fica estocada dentro da gordura, então ela perde um pouco do efeito. A maioria dos pacientes obesos que eu pego aqui, ou mesmo nem obesos, né? Pacientes que têm um sobrepeso leve, já tem um percentual de gordura alto, eles têm deficiência geralmente de vitamina D. E isso acaba sendo muito ruim, porque, né? Sem falar da parte plástica, depressão, chance de câncer, né? Tem uma série de fatores relacionados à deficiência de vitamina D. Até mesmo agora com o Covid, né? A gente sabe que é bastante ligado a essa parte da imunidade de uma maneira geral. Então, pensando assim, fez uma cirurgia, né? Infecção pós-cirúrgica é um terror, né, Ricardo? Sim, com certeza. É E um o terror, Rodrigo, né? uma coisa interessante que você falou, a vitamina D não é o nome não está certo, né? Isso é por quê? Não. Porque as vitaminas são todas as substâncias que a gente não produz, mas que são essenciais para um bom funcionamento do organismo, né? Ela não seria Exatamente. vitamina, por quê? Porque a gente consegue produzir isso aí? Não, é porque assim, quando ela foi descoberta no passado, a estrutura bioquímica dela era muito semelhante às vitaminas. Então, quando se descobriu, se deu esse nome, vitamina D. Mas aí, com o Ah, passar dos anos e o avanço tecnológico, descobriu-se que ela não era uma vitamina, que ela era, na verdade, um hormônio.
Ah, entendi. Como os outros hormônios, ela é derivada do colesterol e tudo mais, mas pela estrutura química dela ser muito semelhante, ela ganhou esse nome. Acabou que mudou depois, né? Mas ficou para toda a vida, é a vitamina D como vitamina mesmo. É o nome mais que pegou. Que E eu pegou, estava é o nome que pegou e conversando ficou. com um colega meu que ele é médico de família lá no Canadá e ele estava me passando que lá a reposição já é de costume para todo mundo. Todo mundo já faz a reposição de vitamina D de rotina. Você tem visto bastante, você acha que seria recomendável, assim, depois de uma faixa etária? Eu sei que crianças têm que repor, né? Até 2 anos é obrigatório, depois para. Mas, pô, recentemente eu vi a minha, do meu filho, a gente com 18 de vitamina D. E aí estamos repondo. Você acha que Já seria o está ideal todo deficiente, mundo né? repor também? Que você que está mais atualizado com isso aí. Assim, no meu ponto de vista, sim, né? A gente com certeza deve repor. É claro que é sempre importante você individualizar, por isso é muito difícil falar para todo mundo repor. Porque assim, uma pessoa que trabalha exposta ao sol, ela vai ter uma quantidade boa de vitamina D, né? Principalmente pessoas de pele mais clara. Agora, se a pessoa ela trabalha como a gente, aqui dentro do consultório, fica muito pouco exposto ao sol, nem quase não tem sol aqui, então sim, é importante a gente repor. E a gente repõe geralmente por peso, né? Dependendo do peso, a dose é mais alta da vitamina D. E tem a questão também da absorção, né? Como é via oral, algumas pessoas não absorvem tão bem. Então, o que a gente geralmente indica? Sempre tomar vitamina D depois que comer alguma coisa gordurosa, que você vai ter um aumento da chance de absorção da vitamina D. E criança, geralmente a gente faz ali o xaropinho, né? Que acaba facilitando, ou uma Gota, é. gominha, né? Uma Aham. gominha também, tem várias formas. Assim, hoje em dia a farmácia de manipulação, né, e as farmácias de maneira geral dão esse arsenal aí que acaba facilitando pra gente. Mas a Rodrigo, vitamina você. D, no meu ponto de vista, tem que repor. Tem que repor, Entendi. sim. Você estava falando da importância da vitamina D na imunidade. Eu lembrei, assim, quando a gente faz cirurgia de muito grande porte, né? Lipo, mama, abdômen, tudo junto. Às vezes, no pós-operatório, algumas pacientes desenvolvem algumas infecções, assim, que você vê que parecem por baixa da imunidade, né? Infecção urinária, candidíase. Além da vitamina D, que você falou que é bem importante para melhorar essa imunidade da região do organismo. Você teria Uhum. mais alguma coisa que você acha que vale a pena para melhorar nesse período de pós-operatório, depois do trauma cirúrgico? Assim, eu acho que é sempre importante, né, a gente pensar que o organismo ele tem uma reação aguda e uma reação crônica. É sempre interessante a gente preparar o organismo para um tipo de cirurgia, principalmente quando a cirurgia é grande. Então, a própria deficiência de qualquer vitamina ou mineral, por exemplo, zinco, cobre, ferro, né? Ferro, principalmente, é uma das mais comuns que existem, né? A pessoa ela vai ter uma deficiência. Então, a pessoa tem uma alimentação saudável, né? Uma alimentação bem equilibrada, isso já vai melhorar a imunidade. Outro ponto bastante importante, pensando nessa imunidade pós-cirurgia, por exemplo, pré-bióticos e probióticos, né? O uso de pré e probióticos, a gente sabe que o intestino ele é o segundo cérebro e ele está muito relacionado à nossa imunidade, né? Ele tem todo um genoma que acaba trabalhando com a gente. Se a gente pegar o intestino, né, uma curiosidade, e tentar abrir o intestino, a gente tem do tamanho de uma quadra de tênis ele fica. Você imagina o tamanho do órgão, né? Gigantesco. Imagina um órgão desse, aí você tem que tomar um antibiótico, muitas vezes toma um monte de medicação e você mata todas as bactérias saudáveis que moram ali e a gente acaba tendo uma perda da imunidade, né? Uma redução da imunidade. Então, uso de probiótico, pré-biótico, uso de glutamina também acaba ajudando bastante, porque diminui a chance de entrar outras bactérias, tem uma tendência a melhorar ali a imunidade intestinal, então isso ajuda bastante. O uso de ômega 3, né, que é um tipo de ácido graxo anti-inflamatório, o uso de vitamina C, também vitamina E, né, que são antioxidantes de uma maneira geral. É sempre importante, assim, quando eu vou falando aqui as coisas, às vezes talvez a pessoa pega aquilo e vai querer usar de forma exagerada, né? A diferença entre o medicamento ser saudável e ser um veneno é a dose. Então, sempre tem que tomar muito Sim. cuidado. Isso eu falo de tudo, de uma maneira geral, até mesmo a vitamina D. Em excesso, teve uma mãe de uma colega que foi parar na UTI, acharam que ela estava com leucemia, porque ela estava tomando 50 mil E todo dia de vitamina D, ficou meses tomando.
Então, quando Caramba, foi ver, ela estava 50 com mil 500 unidades. de vitamina D. Nossa. O médico passou por um período, mas daí ela não foi mais no médico e continuou tomando. E continuou, e continuou, e continuou, e continuou. E aí começou a passar mal, acabou parando na UTI e era por excesso, né? Então, até mesmo o ômega 3, ginkgo biloba, ginseng coreano, né? Que é o gengibre coreano. Tem que evitar vitamina E em dose alta pré-cirúrgico, né? Porque você tem uma diminuição da coagulação, aumenta a chance de hematomas, né? Então sempre tem que ter esse cuidado aí, o paciente, vou começar a tomar tudo. Aí vai, ômega É, 3, não é assim. vitamina E, né? Vai, já toma ginkgo biloba, começa a tomar doses Sim. altas. E aí faz uma cirurgia grande, depois desenvolve hematoma, aumenta a chance aí de deiscência da cirurgia, né? Acaba complicando um pouco mais. Entendi. É, com certeza. Tem que dosar isso aí, tem que ser orientado, né? Não é sair fazendo de qualquer jeito, né? Então você falou legal aí Exatamente. do ômega 3, da vitamina D e os A probióticos, eu lembro glutamina, que a glutamina, os probióticos, quando eu estava fazendo aquele protocolo que você me ajudou para os meus pacientes, você falou dos lactobacilos, né? E eu passo uma coisa que eu reparei também que é bem bacana dos lactobacilos é que ele ajuda muito com a distensão abdominal no pós-operatório, né? E quando o paciente faz abdominoplastia, essa distensão leva à dor, né? Então, só de diminuir a questão de distensão, melhorar o ritmo intestinal, né? Foi uma super dica que você me deu naquela época, viu? Melhora bastante. é, isso, Outra coisa que incomoda. Pode falar. pode falar. Pode falar aí, fala Uma aí, outra, você que tá comandando aí. uma outra coisa que incomoda bastante que o pessoal perguntou, teve duas, três pessoas que perguntaram sobre isso, sobre o edema no pós-operatório. Se tem alguma coisa que a gente consiga fazer com antioxidantes que melhore esse pós-operatório com edema, né? Claro que a gente sabe que a drenagem linfática com fisioterapeuta é importantíssimo, mas se tiver alguma coisa a mais, né, é sempre bom. Então, assim, principalmente cirurgias maiores, né, onde o paciente vai ter que ter um repouso ali, acaba inchando mais, né, por vários fatores. Então, a primeira coisa que é importante é, principalmente nas primeiras 24 horas ali, o paciente ter uma reposição hídrica muito importante, né, e claro, depois também, mas ter uma ingestão de água de mais ou menos 30 a 40 ml por quilo de peso diariamente, tá? A primeira coisa é essa. Por que água? Mas eu não vou inchar mais? Porque quanto mais água entra, mais água sai. Quanto menos água entra, o corpo tem uma tendência a reter mais água e retém sódio junto. Então isso prejudica e faz com que a pessoa se sinta mais inchada. Então é importante ter essa reposição hídrica bem vigorosa, até porque assim, a pessoa está num processo onde ela está recuperando, então o corpo está num processo de cicatrização, onde ela vai sobrar muitos produtos que não são importantes para o corpo, porque ele precisa degradar isso. Então, quando você toma mais água, você vai ter um aumento dessa degradação de produtos que sobraram da cirurgia, que sobraram do processo de cicatrização. Outro ponto é reduzir a quantidade de sal, né? Sempre importante a pessoa ter uma ingestão baixa, né, moderada ou baixa de sal, então evitar enlatados, embutidos, né, evitar mesmo sal ali na hora de fazer o alimento, porque o sal vai puxar água, então também vai dar esse efeito de inchar. E essa questão da distensão abdominal, né, ela geralmente acontece porque a pessoa ela tem uma alteração da flora bacteriana intestinal, e isso vai dificultar o intestino a digerir o alimento. Então, o alimento ele vai chegar no intestino, ele não vai ser muito bem metabolizado, muito bem digerido, e isso vai causar mais gases. E esse excesso de gases causa uma maior distensão. Então, o uso do probiótico, né, ele entra dessa forma, ele vai melhorar essa qualidade da flora bacteriana, mas além do probiótico, você tem que dar o pré-biótico, que é o quê? É fibra. Então, uma alimentação rica em frutas, né, laranja, limão, abacaxi, rico em água, rico em vitamina C, que já é um antioxidante, né? Rico em fibras que vão ajudar esses lactobacilos a proliferarem dentro do intestino. Né? Tem que ter uma alimentação baixa em gordura saturada, então carne animal muito gordurosa tem que evitar, porque é de difícil digestão,
Então o paciente geralmente vai ter ali uma distensão abdominal importante, isso vai causar dor, né? Vai incomodar bastante. A pessoa também tentar reduzir a quantidade de açúcar, né? Principalmente farináceos também. Por quê? Porque o açúcar ele também traz água, né? A pessoa tem uma tendência a ficar mais inchada. Então isso acaba atrapalhando bastante, bastante mesmo. Então, assim, de uma maneira geral, a pessoa ela tem que cuidar dessa aí. É tomar mais água, tomar bastante líquido, né? Ao longo do dia. Quanto maior a cirurgia, maior a quantidade de água geralmente essa pessoa tem que tomar. Tem que variar aí por dia, em vez de ficar comendo snackzinhos, porções, dando beliscadas. Não, vai comer comida mesmo. Vai tomar o café ali com fruta, café da manhã com a fruta, um ovo, né? Rico em proteína, proteína já menos gordurosa, né? A gema do ovo, apesar de ter colesterol, ela é rica em vitaminas, tem alguns minerais também, tem até a própria vitamina D também. A pessoa ela tem que tentar ter um equilíbrio alimentar e evitar exagero, né? Mastigar também bem o alimento antes, né? Para ter uma melhor digestão. Tudo isso aí acaba facilitando muito. Porque assim, imagina, a pessoa fez cirurgia, aí tá desidratada, aí toma pouca água e come pouca fibra, aí constipa, né? Fica constipada, não consegue ir no banheiro, aí para ir no banheiro tem que fazer Sim. força. Fica inchada, né? Aquela sensação ruim. E a gente sabe também que o uso de anti-inflamatório, alguns medicamentos analgésicos como morfina, né? O próprio tramal, eles dão uma Sim. travada no intestino, né? É bem comum no pós-operatório também, né? Já usa para Exatamente. anestesia, tudo, pois é. Pô, eu achei bem interessante o que você falou. Não é então só dar os lactobacilos, os probióticos, tem que dar alguma coisa que ajude eles, né? As fibras que você falou que é Exatamente. para ajudar eles a crescerem. Eu achei bem interessante isso aí, não sabia. Exatamente, Bacana. porque se você só dá o lactobacilo, assim, ele vai ali ocupar, ele vai começar a brigar com os que já estão lá, vai ocupar esses lactobacilos saudáveis, né? Mas para eles continuarem ali, você precisa estar alimentando eles, né? Então você tem que começar a dar mais fibras, né? Eu sempre falo, é preciso que a gente tenha uma ingestão diária de fibra adequada. Então é preciso comer fruta, salada, legumes e ir variando isso ao longo do dia. Por quê? Porque senão daqui a pouco sua microbiota está toda bagunçada de novo, tem que ficar repondo a vida inteira. O volume de água que você falou é bem grande, né, Rodrigo? Isso aí, você pode ser, por exemplo, não sei, tô perguntando, pode ser substituído por o suco, tem que evitar porque é açúcar, né? Acaba tendo o açúcar da fruta também, né? Mas se alguma coisa para melhorar a água, que tem gente que fica enjoado, né? De ficar tomando lá 2 litros de água. Chá, de Aham. repente, não sei, tem alguma coisa que você oriente que ajuda isso aí ou não? É botar a garrafinha do lado e bebendo aos pouquinhos ao longo do dia. Então, assim, água de uma maneira geral. Então, o fato de você estar comendo fruta, tem água. Então, já tem uma Ah, quantidade de já, água já ali. conta. Suco também, assim, sucos são saudáveis, né? A gente tem que cuidar, porque, por exemplo, quando você vai fazer um suco, você coloca muita fruta e geralmente tira a fibra. Então, acaba ficando ruim, porque daí a frutose, né? A frutose, ela acaba tendo em exagero. Mas não é porque a fruta, é porque você colocou 20 laranjas para dentro de um suco. Então, é como se você estivesse consumindo 20 laranjas. Mas outra coisa que é legal também, né? É o consumo de chás. Ah, não gosto de água. Então, vamos tentar tomar chá. Né? Existem alguns chás que são diuréticos, né? O chá de hibisco, o chá de caquectinha, o próprio diosmin, que é um composto também que melhora a vascularização, acaba ajudando nessa questão da diurese também. Né? Então, a pessoa ela pode consumir no chás. Quem gosta de chimarrão também, né? Pode tomar chimarrão. Por quê? Porque tem água, né? Independente, muita gente fica doente assim, eu vou tomar um chá. Tem água, né? Excelente. A água vai hidratar, vai ajudar, vai ser um sucesso, porque tem água. Essa dica do chá de bicho eu achei legal, hein, que ele é um pouco diurético, né? Os pacientes sempre perguntam se Isso, pode usar algum diurético depois do pós-operatório para ajudar com edema, né? Então, chá de hibisco já é uma opção bacana, que ajuda a isso, hidratar e faz a diurese também, né? isso. Tem vários chás muito bons. O Rodrigo, uma pergunta minha mesmo, assim, que eu bolei aqui, a maioria dos meus pacientes, eles estão na faixa entre 25 e 35 anos, tá? Do seu dia a dia, desse público, tem algum tipo de deficiência que você mais encontre nele? Você fala, ó, as mulheres, essa faixa tem uma deficiência maior disso aqui, ou não, é bem variado. Assim, a primeira coisa realmente é a deficiente de vitamina D, né? É a que eu mais encontro no meu consultório, é a que eu acabo mais pedindo também.
né, com relação a exames. Mas quando você vai fazer a anamnese, eu consigo identificar outras deficiências também. Por quê? Pela alimentação. Então, geralmente, né, nos estudos, né, falando do consultório também, mas mudando agora para a parte dos estudos, né, a gente sabe que ferro, as pessoas têm bastante deficiência de ferro, principalmente a mulher, né, porque a mulher menstrua. Então, ela está todo mês perdendo ferro. Então, ela precisa repor esse ferro aí de maneira adequada na alimentação. Vitamina A, cobre, zinco, né, que é excelente para a imunidade também, vitamina B12, principalmente pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, vitamina B1, ácido fólico. Em geral, esses são os nutrientes que mais têm deficiência. E por que tem deficiência? Porque não tem ingestão. Os pacientes têm pouca ingestão de alimentos que são saudáveis, que contêm nutrientes, né? E acaba que não consegue, não ingere isso e começa a ter deficiência. Mesmo pacientes jovens. Hoje a gente vê que, né, você vai ver a alimentação da pessoa, o que você come? Eu não como nada no café da manhã. Fala, ué, mas por que a pessoa está cheinha então? Daí você vai ver no almoço, ela, em vez de comer uma comida, ela comeu um lanche. No café da tarde, não teve tempo de tomar um café da tarde, chegou em casa, pediu 2 pizzas, uma Coca-Cola e depois um doce. Que nutriente tem aí? Não tem nutriente, não tem nutriente. Então a pessoa acaba evoluindo com várias deficiências, né, de todas essas vitaminas. E acaba sendo ruim, acaba repercutindo, tanto na imunidade, quanto na ação das enzimas. Então a pessoa ela tem uma tendência a ficar com a imunidade mais baixa, mas também mais desanimada, muitas vezes a pessoa tem queda de cabelo, unha frágil, pele seca, ela vai ter alteração da coloração da pele, se sente muito desanimada, e isso vai repercutindo, porque daí ela quer comer mais bobeira, por quê? Porque ela sente uma falta de alguma coisa, a gente chama de fome oculta. A fome oculta, assim, a pessoa é cheia, mas ela é desnutrida. Como que um gordinho é desnutrido? Porque o que tá levando ela à desnutrição, na verdade, é a deficiência de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Pô, bem interessante isso aí. Vira e mexe, eu te mando um paciente com sobrepeso para perder antes da cirurgia, né? Imagino Sim, que o sim, que eles sim. falam para mim é isso, né? Não, mas eu quase não como, como é que eu tô com. É isso aí, né? Você descobriu a É porque é história, né? isso, ele associa a comida, né? Mas aí não come, só que fica beliscando o dia inteiro. É, uma pergunta que chegou aqui que eu achei interessante, Rodrigo, que mandaram por direct, que o pessoal mais jovem agora tá na vibe de academia, né? De manter o físico. Muita gente até faz suplementação até de proteína, né? Whey protein, mesmo sem orientação, o pessoal faz, né? E aí uma pergunta foi, no pós-operatório geralmente tem um período de repouso, né? As cirurgias, por exemplo, de mama, que faz uma prótese embaixo da mama, vai ficar sem fazer musculação pesada, né? Durante uns 60 dias. Quem faz abdômen também, Uhum, né? uhum, E aí a uhum. dica é perguntando se você teria alguma orientação para ter menos atrofia muscular aí, nesses 60 dias sem poder malhar pesado, fazer exercício intenso. Então, assim, a primeira coisa é a pessoa ela já tem que ter e já tem que estar bem antes da cirurgia, né? Tem que ter uma quantidade de massa muscular boa, tem que estar com o metabolismo funcionando de forma perfeita, né? Então, o hormônio tem que estar dentro do normal. Muitas vezes as mulheres que usam anticoncepcional às vezes têm algumas deficiências, né? Ou mesmo porque tem uma vida muito sedentária. Mas assim, pensando no pós-cirúrgico, o que seria ideal? Primeiro, aumentar a quantidade de proteínas. Em geral, as recomendações de gestão de proteína de 0,8 a 1,2. Mas quando a pessoa está no pós-cirúrgico, ela tem que aumentar de 1,5 a 2, né? 1,5 a 2 miligramas por quilo de peso. Né? A gente tem que Quase o aumentar dobro muito. do normal. Exatamente. Por quê? Porque o músculo é uma proteína. Então o corpo ele vai começar a tirar a proteína, os aminoácidos do músculo, né? A proteína do músculo, e para poupar que o corpo comece a utilizar esses aminoácidos do músculo, é preciso ingerir. Até porque tem alguns aminoácidos, né, que a gente chama de aminoácidos essenciais, que o corpo não produz. E se o corpo não produz, ele vai ter que começar a pegar de algum lugar. Então, a gente faz o quê? Aumenta a quantidade de ingestão de proteína, justamente para poupar a degradação muscular, né? Aí também, aí essa questão da proteína, a pessoa não consegue comer, né? Eu sempre prefiro assim, proteína é whey protein? Não, eu prefiro que coma. Coma mais
peixe, mais frango, ovo, né? Carne mais magra de uma maneira geral. Algo assim, eu não estou conseguindo comer, não gosto. Aí sim você já entra com a suplementação, com whey protein. Também, né, essa questão hormonal, né? Então, muitas vezes, se tiver alguma deficiência hormonal, melhorar essa deficiência hormonal, de testosterona principalmente, porque é um hormônio anabólico, então ele vai preservar um pouco mais a perda de massa, né? Isso acaba ajudando bastante também a preservar o próprio dormir bem, né? Uma noite boa de sono também ajuda bastante a preservar pela questão hormonal. A alimentação está equilibrada, não vamos tentar fazer uma dieta restrita logo depois da cirurgia, é quando o corpo está precisando de mais para conseguir recuperar, né? Tudo isso acaba ajudando. Algumas pessoas também podem utilizar alguns recursos hormonais, né? Oxandrolona, que é um hormônio que geralmente a mulher acaba usando com a maior frequência. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um hormônio, né? Ele pode aumentar a chance de coagulação, principalmente dependendo da forma com que faz esse hormônio. Via oral, vai ter que passar pelo fígado, vai ter uma passagem hepática, isso gera um pouco de lesão, pode aumentar a chance de coagulação dependendo da dose. Se a pessoa já tiver uma predisposição, tá ali só deitada, não faz mais nada, né? Já está com uma estase do sangue, a chance aumenta de ter uma trombose, mas também acaba sendo uma alternativa para aquelas pessoas que, de repente, precisam, né? A gente sabe que o oxandrolona é um medicamento que a gente usa, principalmente pessoas pós-queimadas, né? Que estão desnutridas, justamente para preservar a massa magra. Então, eu particularmente, para evitar essa passagem hepática, uso sublingual, né? Por quê? Porque daí vai direto Já para... Não escapa da vai ter essa primeira primeira passagem. passagem. Exatamente, vai escapar da primeira passagem no fígado. Então, isso ajuda muito. O que você falou da oxandrolona, tem muito colega, né, se aventurando na sua área, muito plástico que dá uma estudada e resolve fazer na lipo HD, né, que é aquela lipo de alta definição para marcar a musculatura, eles passam no pós-operatório oxandrolona, né, e aí, pô, foi interessante você falar. Então, a metabolização hepática é uma fase que você está com muita medicação, né, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros 10 dias, assim, tem medicação que está sendo metabolizada no fígado, então tem que fazer com cuidado isso aí, né? E o risco de trombose Exatamente. também nos primeiros 10, 15 dias, talvez o ideal seja, se for começar isso mais tarde um pouquinho, né? Exatamente. Vou começar já com uma dose um pouco mais baixa, né? A Fabiana que perguntou da boldenona, que também é um hormônio, também é um derivado do DHT, né? Eles não são testosterona propriamente dito, tá? São derivados de um hormônio chamado dihidrotestosterona, mas que tem um efeito anabólico legal, né? E assim, não é nem pelo efeito anabólico, é mais pelo efeito de preservar a massa magra, né? Nesse momento ele vai entrar, né? Vai ajudar você a degradar menos a proteína muscular. Então isso acaba ajudando a pessoa a manter uma quantidade de músculo. Mas é claro, a pessoa tem que ter músculo, né? Então ela já tem que estar vindo antes malhando na academia, né? Tá tudo bem certinho. Sim. E outra coisa bem comum, assim, principalmente quando é anestesia geral, né? O estresse cirúrgico faz isso também, mas a anestesia geral tem uma grande relação com queda de cabelo. O pessoal fala muito daqueles suplementos já prontos, né? O Pantogar, né? Que você acha aí dessa queda de cabelo? O que pode ajudar? Quais tipos de minerais você recomenda? Então, assim, a queda de cabelo é uma queixa muito comum, muito comum, muito comum na mulherada. E a gente tem que observar, porque assim, às vezes a mulher fala assim, ó, doutor, o cabelo tá caindo em tufo, tufo, tá caindo muito. Então, geralmente, esse tipo de queda vai estar relacionado ou a alguma dermatite, alguma coisa que está acontecendo no couro cabeludo, ou a estresse. Literalmente estresse. A pessoa que é muito estressada, ela começa a ter alterações hormonais. Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma queda de cabelo muito grande, né? E aí me veio até aqui na cabeça o próprio uso da oxandrolona, dependendo da dose, né, que a pessoa for usar, ela vai ter uma queda de cabelo muito importante, né? Então Ah, tem que até caramba. cuidar com essa parte, porque a oxandrolona, como efeito colateral, vai ter queda de cabelo, vai ter espinha, acne, aumento da oleosidade da pele de uma maneira geral. Então, se a pessoa sai no pós-cirúrgico ali e de repente ela tá com essa queda de cabelo em todos os lugares, pode ser por conta do estresse. Então, tentar modular o estresse. Eu geralmente utilizo L-theanine, ashwagandha, rhodiola rose, cava-cava, que são alguns fitoterápicos que ajudam, tá? Nessa parte. Mas, lembrando que, né, passou por um momento cirúrgico, usou antibiótico, então o intestino deu uma zoada.
geralmente essa pessoa ela vai ter umas deficiências. Então, os suplementos vitamínicos ajudam muito. O que eu particularmente gosto muito de usar, tá? Um composto com vitamina B1, B2, B3, que é a niacinamida, B5, biotina, que é B7, B9, B12, selênio, zinco e um mineral que é muito difícil de ser conseguido na alimentação, que é o silício orgânico. Esse ajuda muito, não só no cabelo, como na unha também, né? Às vezes eu falo, mulher, meu cabelo é ruim, quebra fácil, né? Cai, quebra, minha unha também é quebradiça. Então, eu já sei que essa mulher está com alguma deficiência vitamínica. Com certeza ela tem deficiência vitamínica, de alguma vitamina, algum mineral. Então, geralmente a gente faz essa reposição, muitas vezes o próprio magnésio também. Eu, particularmente, gosto muito do magnésio, né? Por ser um mineral que participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E existem vários magnésios diferentes que atuam de maneira diferente. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu uso todos esses. Eu tenho uma fórmula própria e eu vou otimizando para cada paciente. Eu geralmente não passo uma fórmula... Até porque, assim, o silício orgânico, geralmente vem um nome específico, Exynutriment. Ele tem menor absorção combinado com o zinco. Aí lá na fórmula, no Pantogar, nas outras fórmulas, vem não sei o que, silício orgânico e zinco. Então já Um vai estar contra o não, competindo um com o entendi. outro, né? Tipo, não dá muito certo. Eu geralmente não, vou colocar esse aqui separado desse, colocar em um horário um pouco diferente. Eu consigo manipular de uma forma muito melhor esse paciente. Isso acaba facilitando ali a absorção, né? Não vai perder o medicamento aí pelo intestino afora. Ah, pô, interessante isso aí, eu não sabia do silício orgânico com zinco. Acaba desperdiçando, né? O uso. Desperdício. E é o mais caro, né? Geralmente é o mais caro, o silício orgânico. Você falou da importância do sono, Rodrigo. Agora eu lembrei. Olha, o pessoal que faz cirurgia sofre porque tem que dormir de barriga para cima, geralmente, né? Mama, abdômen. E fala que não consegue dormir bem. E aí a importância de dormir bem para diminuir a atrofia muscular aí no pós-operatório. Você acha que você costuma prescrever melatonina ou alguma outra coisa para ajudar nesse período? Ou para pessoas que já têm mesmo, né, insônia ou dificuldade de pegar no sono? Gosto bastante da melatonina, porque assim, a melatonina ela é um hormônio produzido pelo cérebro, né, para estimular e induzir o sono. Mas não só para o sono, ela tem um efeito anti-inflamatório, modulador da imunidade, então ela tem uma prevenção de doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer também, porque ela melhora a imunidade de uma maneira geral. Mas eu, particularmente, quando a pessoa tem problema de insônia e me procura, é uma das primeiras coisas que eu tento arrumar na vida da pessoa, né? Por quê? Porque se o cara não dorme bem, ele vai acordar cansado, vai acordar mais irritado, com mais vontade de comer bobeira, né? Então acaba dificultando muito organizar a rotina. Então eu costumo prescrever bastante melatonina. Eu não costumo usar doses altas, né? Eu vejo pessoas usando, geralmente já compro, né? 5 miligramas ou 10 miligramas. Eu dificilmente uso 5 miligramas, eu costumo usar 1, 2, 3 miligramas, alguns casos uso 5 miligramas, mas eu não faço ela via oral. Por quê? Porque eu sei que talvez a pessoa vai estar com dificuldade de absorção, né? Vou pensar no intestino que está doente, a pessoa não vai ter aqueles lactobacilos, não vai ter uma absorção tão boa. Então, geralmente, eu faço ela sublingual, né? 30 minutinhos antes de dormir ali, às vezes associo com um outro hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do abraço, né? O hormônio que faz a mulher dar leite, mas é o hormônio da confiança também. Isso acaba ajudando aquelas pessoas que têm um pouquinho de ansiedade também. Uso outros fitoterápicos, como, por exemplo, que daí já é via oral, o próprio magnésio glicina, magnésio inositol, que tem um efeito relaxante. Para algumas mulheres, principalmente que já estão no climatério, eu gosto bastante da progesterona, uma dose baixa da progesterona, porque ela tem um efeito de melhorar a quantidade do neurotransmissor chamado GABA no cérebro, que dá um efeito relaxante também. Tem um medicamento fitotrápico chamado ProSleep, que é um composto de várias plantas, a própria valeriana, passiflora, um outro composto chamado Phenibutt, também eu uso bastante, que é para quem tem pensamento acelerado. Então, isso acaba ajudando a pessoa a induzir o sono e dependendo, se é aquela pessoa que acorda várias vezes no meio da noite, né? Gosto de usar uma melatonina duo, que é uma melatonina que só a Essential que faz, que tem uma liberação prolongada, então ela vai sendo liberada de forma paulatina. Então, essa pessoa evita, né? Eu sempre evito assim, evito usar, nunca usei Rivotril, né? Não gosto.
Evito usar Zolpidem, para alguns casos muito extremos eu costumo usar. E aí é sempre importante também lembrar que a deficiência de vitamina B3, B6, né, B2, ela vai aumentar a chance da pessoa ter insônia. Por quê? Caramba. Porque para um neurotransmissor, triptofano, né, na cascata de evolução dos neurotransmissores, para ele virar melatonina, ele depende da vitamina B3, depende da vitamina B6, depende da vitamina B2. Se a pessoa tiver deficiência, esse neurotransmissor vai virar outra coisa, menos melatonina. Caramba. Pô, interessante, hein, Rodrigo. Então tem que fazer uma investigação e tanto para conseguir entender. E eu achei legal que você deu várias opções, assim, valeriana, ou a melatonina duo, essa eu não conhecia para quem tem múltiplos despertares, hein? Bem bacana. Exatamente, Você exatamente. chegou a falar da vitamina, aquela hora que estava falando da vitamina E, se eu não me engano, você falou que deve evitar usar antes da cirurgia. Foi Doses a E, né? altas, Doses altas. doses Você altas, falou do ginkgo biloba, que também, né, que aumenta a ginkgo chance de biloba, sangramento. Tem mais o alguma coisa que você próprio fala assim, ó, ômega isso aqui não é 3, bom usar antes da ômega cirurgia? 3 também, né? Assim, eu estou Ômega falando 3. doses altas, eu estou falando doses altas. Tá. Então, vamos lá, vitamina E, acima de 800 UI por dia de vitamina E, acima de, vamos lá, 3 gramas de ômega 3, o ginkgo biloba acima de uns 150, 200 miligramas por dia de ginkgo biloba. O ginseng coreano, existem dois ginseng. Tem o ginseng, que é o Panax, que é o coreano, e o ginseng siberiano. O siberiano pode usar tranquilo, mas o coreano tem que evitar, porque ele tem um efeito anticoagulante. Né? Então, se você colocar vitamina E, dose alta, ômega 3, dose alta, a pessoa tem uma maior chance de sangrar depois da cirurgia, o que acaba sendo ruim para a cirurgia, né? Então, assim, não Sim. é que não pode suplementar, mas você tem que evitar doses altas. A dose normal, vamos lá, o vitamina E, 200 UI por dia, um ômega 3, tranquilo, né? Bem tranquilo. Porque você acaba adquirindo isso da própria alimentação. Principalmente se você come peixe, ômega 3, né? Consegue ter uma alimentação com frutas, legumes e verduras, você consegue ter a vitamina E também. Então isso acaba ajudando bastante. Você falou bastante da vitamina C também, né? Hoje, e aí eu estava lembrando, tinha um professor meu na época da residência que ele sempre prescrevia vitamina C antes da cirurgia e mantinha depois. Mas para quem tem uma alimentação normal, assim, que come frutas, tudo, você acha que vale mesmo a pena? E se vale, quanto tempo antes da cirurgia que você acha que deve começar? Porque a vitamina C é importantíssima, né? Também para o sangramento, cicatrização, tudo. Até para a formação do colágeno, a gente depende muito da vitamina C, né? A própria formação do colágeno, ela é dependente da vitamina C. Então, a vitamina C, assim, ela é um antioxidante muito potente, né? Agora você falando, tem estudos mostrando do uso da vitamina C pós-cirúrgico desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Caramba, Guerra Mundial. Aham. O pessoal já usava desde a Segunda Guerra Mundial já a vitamina C pré-cirúrgico. Eles faziam uso de 3 dias antes e mantinham 7 dias depois também. Na época, no estudo, eles faziam, se não me engano, era 3 gramas por dia antes da cirurgia, nos 3 dias antes, e a mantinha ali dose em torno alta, de né? 200, dose bem alta, e mantinham, acho que 200 miligramas, salvo me engano, por dia, ali, por mais uns 7 dias. Então, assim, vai depender de cada caso, Ricardo. Se eu ver que a pessoa é uma pessoa que ela tem uma alimentação ruim, é uma pessoa que ela já tem várias deficiências, uma pessoa que é obesa, ou seja, o que é isso? Ela já é inflamada, ela já tem uma quantidade de inflamação muito exacerbada, é uma pessoa que ela vai gerar um estresse exagerado, eu vou usar doses mais altas e vou associar. Eu geralmente não entro sozinho, né? Geralmente eu vou usar o próprio ômega 3, muitas vezes, né? A gente associa com arginina, por exemplo, ou a vitamina C, eu vou usar 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, depende de cada pessoa. Mesmo tendo alimentação com vitamina C, mesmo tendo alimentação com vitamina C. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa ela precisa de mais, porque ela está muito inflamada. Então, geralmente, eu entro ali uns 2, 3 dias antes, sim, já para reduzir um pouco desse processo inflamatório. Nunca uso sozinho, sempre uso em associações. Eu gosto do efeito sinérgico, né, dos antioxidantes. Então, vai picnogenol, vai ômega 3 também, vai coenzima, vai PQQ. A gente acaba associando outras coisas. A própria arginina também, porque ela tem um efeito dilatador importante, isso acaba ajudando.
o próprio ômega 3 também. E a vitamina C eu costumo deixar alguns dias depois também, 7 dias Depois depois também. ali, e quiçá, dependendo da pessoa, né, um pouco mais. Mas em geral Ah, eu gosto da bacana. alimentação. Eu sempre falo assim, ó, toma um limãozinho por dia espremido, vai fazer saladinha, usa o limão, ou toma com água mesmo, né? Gosto bastante do limão, porque ele é rico em vitamina C. Aí tem a acerola também, que é rica em vitamina C. A própria laranja, né? Também tem efeito diurético, tem vitamina C, acaba sendo bastante importante. Pô, bacana, Rodrigo. Eu não sei se eu aqui já fiz todas as perguntas que o pessoal me mandou. Se chegou alguma aí para você, você queria falar, tem mais alguma coisa que você lembra aí de Tá. comentar? Teve uma pergunta que me chamou a atenção, assim, uma, não é a minha paciente, mas ela falou que teve uma intoxicação uma vez por um antioxidante, se eu não me engano, acho que era o beta-caroteno, tá? É um Caramba, antioxidante o que tem beta-caroteno, que é tão comum, né? que tem na cenoura, né? Que deixa a pele meio alaranjada, acaba tendo um efeito legal para quem quer ficar bronzeado. Ela falou que tomou passou mal, ficou realmente amarela, teve alguns efeitos gastrointestinais ruins, teve uma intoxicação mesmo por dose alta. Então aí entra um ponto importante da, da diferença de você fazer uso de uma medicação e de um profissional te indicar, né? Por quê? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A pessoa que usar de forma exagerada, né? Principalmente se ela tem na alimentação e nem sabe, e está suplementando doses exageradas por tempos grandes, por um tempo maior, isso vai acabar atrapalhando e vai gerar uma série de repercussões, porque mesmo que seja antioxidantes ou vitaminas e minerais, se for em exagero, vai fazer mal mesmo. A pessoa pode ter vários tipos de sintomas, né? Como eu mesmo comentei da questão da vitamina D, Da né? vitamina. Que a mulher Uhum. ficou tomando, foi parar na UTI por conta de vitamina D. Antes de descobrir, acharam que era tudo, linfoma, câncer. Tentaram descobrir de tudo, não achavam Caramba. nada. Então, assim, essa questão mesmo da dose que é bastante importante. E, assim, o que eu prego, Ricardo, é sempre assim, uma vida em equilíbrio, né? Acho que nada é melhor do que o conjunto da obra, né? Nós não somos um coração, um hormônio, nós somos um ser que vive, né, em conjunto com outros seres que estão dentro de nós e na nossa pele também, né, que é a microbiota. E eles Sim, dependem da gente e a gente depende deles também para ser saudável. E a gente sabe, por exemplo, estresse. O estresse vai piorar a nossa microbiota. Então, a pessoa que é muito estressada, geralmente o estresse que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasoconstrição dos vasos intestinais. Isso gera isquemia, né? Ou seja, falta de oxigênio. Então, vai faltar oxigênio, faz hipóxia. Depois de um tempo, abre. Então, aquela hipóxia ali gerou um monte de estresse oxidativo, vai matar todas as bactérias intestinais e a pessoa tem estresse 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia, todos os dias da semana, quase todos os dias do ano. Então, não vai ter lactobacilo que sobreviva, né? Se não aprender a cuidar um pouco disso. E geralmente estressa muito porque não está dormindo bem, porque está muito cansado, não consegue fazer atividade física. Então, uma coisa sempre leva a outra. Assim como ser saudável também. Você começar a praticar um estilo de vida saudável, né? Vai te levar a ter uma vida com mais saúde e ter um melhor resultado, né, na cirurgia. Uma melhor recuperação, né? Ela vai com conseguir certeza. ter um resultado muito melhor, né? Talvez assim, muitas pessoas vão fazer a cirurgia com aquilo na cabeça, fica muito ansiosa já, e já começa a comer mais, vai fazer cirurgia, e aí inflama mais, aí quando sai da cirurgia dá um problema, ai meu Deus, dá um problema, é culpa do médico, é culpa daquilo. Cara, mas fez tudo errado. E queria que desse certo, né? A ansiedade é um problema terrível mesmo, né, Rodrigo? É É um impressionante. problema E bastante sério. os exercícios físicos são, assim, dão um resultado impressionante. É muito, muito nítido quando o paciente faz a lipo e o abdômen. E ele entra nessa linha de alimentação saudável, dieta e fazer exercício físico. Nossa, o resultado em 6 meses, você fala, caramba, só foi melhorando, né? E quando o paciente não faz nada disso, você vê, ficou com o resultado da cirurgia, às vezes até ganha peso de novo, né?
Aí você fala, poxa vida, você teve tanto trabalho para a pessoa engordar de novo lá 5 quilos, 6 e perder um pouco do resultado, né? Essa mudança de hábito de vida é fundamental, né? Exatamente. É que assim, a cirurgia ela é uma coisa muito bem-vinda, né? A gente sabe que ajuda muito, né? A autoestima ajuda muito a pessoa. Mas tem um caso na família, né? Que assim, a minha acabou fazendo tanta cirurgia plástica que não tinha nem onde puxar mais. Não tinha nem onde puxar mais. Então, assim, a pessoa fica estufada, a pele está esticada, não tem mais o que Sim. fazer. Mas é aquilo, a pessoa faz uma e depois vai, engorda, 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 sei lá, engordou 20 quilos, faz de novo, engorda, engorda, engorda. Chega um momento que assim, nem, não tem nem o que fazer mais, né? Já tá toda puxada assim e estufada, que aí fica mais estranho ainda, porque aquele negócio inchado, né? Pois é, porque a gordura visceral não sai na cirurgia plástica, né? Não sai. O que sai é a gordura da parede. E tem um estudo que mostrou que depois de lipo, a tendência é que o organismo compense, né? Ele identifica essa perda de adipócitos e compense aumentando a gordura visceral. Então, se você não faz a dieta e não adere a um novo estilo de vida, você vai inchar, né? Vai ganhar o abdômen globoso, né? Isso, É uma isso que você coisa que falou assim, não é raro, né? Pacientes que vão fazendo abdômen, fica com aquele abdômen de pele esticada, mas com a barriga super distendida, né? A pele é uma fina, coisa, não tem gordura, mas a gordura tá toda lá dentro, né? uma coisa que eu percebi, assim, nunca li a respeito, mas eu vi, assim, algumas pessoas que fizeram cirurgias, que tiraram grande parte do tecido gorduroso, elas geralmente têm uma tendência a sentir mais fome. Eu não sei se é porque a alimentação está muito ruim, de repente falta muita vitamina, mas a gente sabe que tem um hormônio chamado leptina, né? Que ele é Sim, produzido pela gordura. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem uma leptina ali de 30, né? Que é um obeso, já tem uma leptina grande, uma leptina alta. E aí você tira um monte de gordura, então você vai ter uma diminuição dessa leptina da pessoa. Então a leptina ela vai tirar um pouco da fome. Se diminuir a leptina dela, ela vai ter uma tendência a sentir mais fome. Então se a pessoa ela já vem num processo de perda de peso antes da cirurgia, fazendo atividade, né, criando uma rotina, isso que é importante, criar uma rotina, porque tudo que você vai fazer inicialmente, né, talvez todo mundo aqui anda de carro. Primeira vez que você foi andar de carro, cara, você não sabia nem o que fazer. Você tinha que olhar para a marcha para trocar, apertar lá. Era tudo muito ruim. Hoje você vai andar de carro, cara, você pega o carro e você nem pensa em nada. Você já está pensando em outra coisa. Então, eu sempre gosto da rotina, porque quando você cria uma rotina, fica fácil. O cérebro entende que aquilo ali é o que vai te fazer bem e fica fácil de seguir. Mas enquanto não vira uma rotina, a pessoa vai ter muita dificuldade. Por isso que no começo, eu não gosto de fazer. Claro, mesma coisa, é que nem andar de carro. Você não gostava no começo porque você não sabia. Mas agora você nem pensa se você gosta, não. Você só faz. Né? Então, se a pessoa cria uma rotina antes, faz atividade física, já vem perdendo peso, já vai respondendo melhor à redução da leptina. A leptina dele já está acostumado com a leptina um pouco mais baixa, já está acostumado a comer um pouco melhor. Quando ele for para a cirurgia, cara, a chance de sucesso logo após e depois da cirurgia é gigantesca. Né? É gigantesca, tem tudo para dar certo. Né? E é muito bom para o cirurgião também, né? Porque você vai entrar mais sim, tranquilo na claro. cirurgia, né? A pessoa É, não, a pessoa com diabetes, meu Deus, complica muito para conseguir sim. cicatrizar depois, né? A pessoa ali vai ter uma série de comorbidades também, logo depois ali vai querer se entupir de doce, e aí piora ainda mais a diabetes, né? E eu Acaba acho que tem até uma dificultando certa bastante. relação dessa alimentação rica em açúcar com uma cicatriz hipertrófica, né? Por causa da produção de insulina, né? Que é uma cicatriz mais feia, o pessoal tem medo da queloide e tudo, né? E o açúcar Uhum, liberando uhum. insulina, né? Rico em carboidrato, acho que não é uma coisa muito legal. É, o açúcar, de uma maneira geral, assim, o excesso de açúcar acaba que não tem vantagem nenhuma, né? É só benefício. E eu vejo assim, muitas pessoas comem muito açúcar porque eu sinto que tem uma deficiência de neurotransmissor. Né? É uma necessidade. Eu vejo que falando assim, doutor, eu tenho vontade de comer doce, eu não consigo não comer. O que eu faço? Vamos repor aquilo que está faltando, então. Então eu entendo essa pessoa, vejo talvez o que está faltando nela é dopamina, é serotonina, e vou tentando estimular a produção de forma natural ou suplementando aquilo.
Então isso acaba que a pessoa fala assim, nossa, doutor, aquela vontade de comer doce passou ou diminuiu, não tenho mais aquela vontade louca, agora está mais tranquilo. Mas é porque eu comecei a dar a serotonina que estava faltando dela com uma alimentação mais saudável, com uma atividade física, com uma boa noite de sono, com uma redução do estresse. Então essa pessoa ela começa a ter prazer por outras coisas e aumenta a quantidade do neurotransmissor do cérebro. Então essa necessidade, porque ela não estava produzindo, diminui, né? Não precisa vir do Bacana. doce ali. Não precisa vir nada do doce. Por quê? Porque agora ela está produzindo de novo. Então ela vai comer o doce quando ela quer. E ela vai comer o pedacinho dela ali. Estou satisfeito. Acabou. Não precisa comer muito. Né? Ela vai comer simplesmente aquilo para saciar. Porque assim, sabe que comer é bom, né, gente? Comer é ótimo, É, né? Comer é uma sobremesa, né? Se já está com a família. Hoje o comer ele não é para sobreviver, ele é totalmente emocional, né? É cultural. A gente come com as pessoas, é para comemorar, é para estar com a família, o pessoal reunido, né? Então tem, eu gosto daquele cafezinho com pão, com manteiga ali. Por que você gosta disso? Porque você tem uma lembrança emocional, né? Se você for lá no Japão, os caras estão nem aí para esse pão com manteiga que você está falando. Eles vão falar, o que é isso? Sai daqui. Eu vou comer outra coisa, porque é emocional. Então a gente tem que entender que já que é emocional, vamos colocar emoção nos alimentos saudáveis, não nos alimentos que não são saudáveis, né? pois é, com a quarentena, esse estresse todo, o pessoal, muita gente falando que ganhou peso, né? Isso é o que eu Muita mais ouvi. gente. Não, ganhei peso com a quarentena, ganhei peso. É muito estresse, fica em casa e acesso fácil à comida, né? Tem Pois até um é. estudo mostrando que quanto menor a distância da sala para a cozinha, né, maior a tendência da pessoa comer mais. Ela está trabalhando na cozinha, na sala. E aí ela olha para a cozinha, tem um pacotão de bolacha Vamos lá. ali. Ela, vou lá, pega. Né? Ou tá ali, Rapidinho. sente, a geladeira ali do lado. Abre a geladeira, dá uma olhada, nem tá com fome. Mas abre a geladeira, dá aquela olhada assim, vou pegar isso aqui, ó. Pega, já leva para lá e fica beliscando. Aí chega na hora do almoço, que daí tem salada, legumes, carne, um arrozinho, feijãozinho. Não quer comer. Não, vou comer bem pouquinho, não tô com fome, não. Por quê? Ficou comendo um monte de É, porcaria o dia inteiro. é aquele caso que chega para É, você e fala, eu como quase nada, né? tem bastante, mas é isso. A pessoa, ela realmente, ela acredita que ela não come quase nada, porque ela não come nada de comida. Mas ela passa o dia inteiro beliscando, ou o que vai valer muito mais do que comer um prato de comida, né, em relação a calorias. Só que é pobre, pobre em vitaminas, em minerais, né, e acaba que também a pessoa come doce, ela logo quer comer de novo, porque o doce absorve rápido e acaba rápido. Diferente de um alimento com proteína ou com fibra, né, frutas, legumes, que digere de forma mais lenta, então demora mais para ser digerido, então demora mais para sentir fome novamente. Pô, bacana, Rodrigo. Cara, queria te agradecer aí as explicações, as dicas, o tempo que você dedicou aí para a live. Obrigado por ter aceitado o convite. De nada, que é isso, sempre um prazer aí, né, com um colega a gente poder contribuir um pouquinho. Acho que essa troca de experiência é sempre válida, é muito bacana, né? Espero que você cada vez tenha melhores resultados, né, aí com seus pacientes. É bom que você tenha esse olhar integrativo também com os pacientes, talvez Sim, você vai com poder certeza. ajudar mais vidas, né? Sim. E a live já está tá avisando aqui que vai fechar em 1 minuto. Mas, pô, te agradecer que vira e mexe eu te encaminho pacientes para melhora de perda de peso, que tem dificuldade de ganhar, e aí já vai para o caminho certo, que essa aí é a sua área, né? Melhorar o desempenho, qualidade de vida, tudo. E, pô, o conhecimento que você tem é enorme aí. Obrigado por ter compartilhado, Rodrigo. Tamo junto, Ricardão. Obrigado Valeu, aí de coração. Meu irmão, fica com Deus. um Gente, grande obrigado por abraço, tudo bom te aí, ver. viu? Bom te ver também. Abração, fica com Deus, Valeu, tá? tchau. Tchau, tchau.